Êxodo capítulo de número 15, meus irmãos, dado então esses avisos, nós vamos falar hoje sobre esse texto que eu li, a partir do versículo 22 até o versículo 27, com o tema Entre Mara e Elim. Esse é o tema da mensagem hoje. E para nós entrarmos nesse texto, eu quero apenas trazer uma recapitulação do que aconteceu anteriormente, ou seja, o contexto aqui mais próximo desse texto, que fala da travessia do Mar Vermelho pelos israelitas. Nós vimos que no capítulo 14, o povo de Israel, depois que saiu do Egito, ele se deparou com o Mar Vermelho. E diante do Mar Vermelho, eles não tinham saída humana para aquela situação. Atrás, Faraó estava com seu exército, arrependido, mesmo depois de ter sofrido 10 pragas no seu reino, de ter perdido grande parte da sua nação, da sua riqueza e até o seu filho primogênito. Mesmo assim, Faraó, envergonhado, subjugado pela mão de Deus, ele decide ir atrás de Israel. E perseguindo Israel, ele vai encurralar Israel diante do Mar Vermelho. E nós sabemos, conhecemos essa história tão conhecida, tanto daqueles que servem a Deus, daqueles que creem em Cristo, da igreja do Senhor, como a sociedade, de uma maneira geral, conhece essa passagem, em que o Mar Vermelho ele se abre por meio do poder de Deus. Israel atravessa o Mar Vermelho de maneira sobrenatural, caminhando com os pés enxutos. E alguns historiadores, alguns céticos que não creem na Bíblia, tentam de todas as formas colocar essa travessia como sendo uma travessia numa parte do Mar Vermelho que era possível atravessar, que era possível caminhar. Mas dentre tantos problemas que nós vamos ter para encaixar isso, um desses problemas principais é como que um exército é totalmente destruído com águas baixas. Essa é uma das perguntas que fica. Como que um exército é totalmente derrotado, subjugado, morre, se não fosse necessário, então, águas submergirem todo esse povo, todo esse exército, Faraó com seus carros, com seus cavalos, com seus cavaleiros. Israel atravessa o Mar Vermelho, e depois dessa travessia, nós temos o cântico de Moisés, e depois o cântico de Miriam. Capítulo 15, versículo 1 até o versículo de número 21, é um texto que fala dos cânticos de Moisés e de Miriam, cânticos de celebração, de louvor a Deus pela grande vitória. E não foi pouca coisa. Eles celebraram não apenas a saída do Egito, como a travessia a pés enxutos pelo o Mar Vermelho que se abriu diante dos seus olhos. Então nós chegamos agora no versículo de número 22. Então depois deles saírem do Egito, de verem tantos milagres, tantas maravilhas, de atravessarem o Mar Vermelho, eles agora cantam a Deus, celebram a Deus e seguem o seu caminho. E a Bíblia vai dizer no capítulo 15, versículo 22, que Moisés, à frente do povo, eles partiram do Mar Vermelho e foram para um deserto de Sur, que era um deserto que ficava logo na saída do Egito. Um lugar que era cercado pelas muralhas que protegiam as cidades egípcias, e era um lugar totalmente deserto. Não havia nenhum tipo de auxílio, não tinha sombra, não tinha água, não tinha nenhum tipo de situação ou de recurso que eles pudessem ter descanso, que eles pudessem recobrar as forças, não. Até porque era um lugar estratégico, onde os inimigos do Egito, se porventura decidissem acampar para entrar, eles deveriam sofrer com todos os flagelos
e problemas que um deserto traz para qualquer pessoa. A falta de água, a falta de sombra, um lugar totalmente inóspito. E o povo então caminha, saindo daquela região e vão para esse deserto. E caminhando durante 3 dias naquele deserto, imagine, irmãos, caminhar 3 dias no deserto. Não é pouca coisa. Com certeza, as provisões deles de água acabaram. Eles já haviam saído do Egito, já tinham enfrentado tantas dificuldades, e agora 3 dias no deserto, as provisões se acabaram. E a primeira coisa que veio foi a sede. E diante dessa sede, a Bíblia vai dizer que depois de 3 dias, procurando água, não encontraram água. E o que é que acontece? Eles vão orar ao Senhor, é isso, irmãos? Não. Eles vão orar a Deus, vão confiar no Senhor, vão esperar no Senhor, que já havia feito tantas coisas maravilhosas? Não. Diz a palavra de Deus que eles caminhando naquele lugar, acharam então águas. Mas aquelas águas, diz a palavra, no versículo 23, que elas eram amargas. Água salgada, né? Quem já tentou cavar um poço, e quando não dá água potável, dá aquela água que a gente consegue até usar para algumas coisas dentro de casa, mas não dá para beber. Não conseguimos beber nem fazer qualquer tipo de comida com esse tipo de água. E eles encontraram águas, mas as águas eram amargas, e eles chamaram aquele lugar de Mara por causa das águas. E agora sim, no versículo 24, diz a palavra que eles se voltam para Moisés, e contra Moisés eles passam a murmurar, perguntando o que eles iriam beber. Percebam que poucas vezes você vai ver o povo agradecendo a Moisés por alguma coisa. Mas quando havia qualquer tipo de problema, eles se voltavam contra Moisés e murmuravam. E aqui eu quero abrir um parênteses e falar para todos aqueles que têm funções de liderança. Essa é uma das responsabilidades da liderança. Esse é um dos fardos da liderança. É que quando tem problemas, você vai ser o primeiro a ser procurado. E às vezes até responsabilizado pelo problema. Moisés então, ele era o responsável por tudo de bom e o pior, de ruim que acontecesse. Quando era algo bom, era Deus. Quando era algo ruim, era Moisés. Era mais ou menos isso. Quando acontecia algo bom, Deus. Quando acontecia coisa ruim, não era Moisés agora. E a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso, e tinha que ser, irmãos. Tinha que ser uma pessoa que reunia algumas qualidades. E Moisés tinha essa qualidade. Dificilmente Moisés ele se volta contra o povo, mas ele recebe aquele impacto das palavras duras, da murmuração, de ser responsabilizado por não ter água. Ora, se eles estavam no deserto, o normal era não ter água. E Moisés é responsabilizado, e ao ser responsabilizado, Moisés se volta para o Senhor. E ele murmura contra o Senhor? Não, ele clama ao Senhor. Percebemos a diferença daqueles que têm a visão, a direção e a graça de Deus na vida. Estão nos mesmos problemas, nas mesmas situações, nas mesmas dificuldades, mas eles trocam a murmuração pelo clamor. Amém? Quem sabe hoje não é um dia para a gente substituir murmuração por clamor. Porque Deus não ouve murmuração, mas Deus ouve clamor. A Bíblia diz que os justos clamam e o Senhor os ouve. A Bíblia não diz que os justos murmuram, reclamam e o Senhor os ouve, não. A Bíblia diz que os justos clamam. Então, ao invés de murmurar, vamos substituir no momento da luta, do deserto, da dificuldade,
Vamos experimentar trocar a murmuração pelo clamor. Porque se Moisés murmurasse, ficava todo mundo com sede. Mas graças a Deus que no meio daquela multidão de murmuradores, havia um homem humilde, simples, forjado por Deus, que ele clamava ao Senhor e Deus dava um escape. Bendito seja o nome do Senhor. Então quero dizer que se na sua família a luta está grande, a prova está grande, a dificuldade está grande, e está todo mundo murmurando, se você não entrar nessa onda e ser alguém que se coloca na brecha e interceder e clamar, pelo seu clamor Deus vai responder e vai calar a boca do murmurador e vai mostrar que Ele é Deus poderoso na tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. O povo murmura, mas Moisés clama. O povo reclama, culpa, acusa, mas Moisés clama ao Senhor. E Deus mostrou a Moisés, aleluia. Irmãos, é interessante que às vezes o escape está na nossa frente, mas enquanto Deus não mostra, a gente não vê. Já percebeu isso? Eu já passei por situações na minha vida que a luta é grande e você não consegue ver o escape, a saída, a provisão. Mas quando você passa a clamar ao Senhor, com humildade, com quebrantamento, com sinceridade, Deus mostra, Deus abre uma porta. Onde a gente às vezes só vê parede, Deus está vendo várias portas. Onde a gente vê um beco sem saída, Deus está vendo um caminho no meio do mar. Onde a gente vê um exército com espada na mão, Deus está vendo um monte de cavalo, de carro e de valentes homens afogados. E Deus nos faz ter essa visão, que é a visão que Ele tem. Porque a visão de Deus é de cima. A visão do murmurador é sempre de baixo, mas a visão de Deus é de cima. Deus vê o que a gente não vai ver murmurando. E Ele vai mostrar aquele que está clamando ao Senhor. Ou você acha que Moisés não estava com sede? Moisés tinha 80 anos, irmãos. Um velhinho. Mas ele vai clamar ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. E Deus mostra a Moisés um pedaço de madeira. Moisés pega aquela madeira e joga nas águas. Diz a palavra de Deus que milagrosamente as águas se tornam doces, potáveis, saudáveis. E depois disso, Deus, por meio de Moisés, traz um sermão para o povo, repreendendo, falando contra a murmuração, contra a incredulidade, contra a dureza, e faz uma promessa, dizendo que se eles ouvirem a voz do Senhor, se fizerem o que é reto, se derem ouvidos aos mandamentos, se guardarem os estatutos, nenhuma enfermidade, nenhum mal que chegou à tenda dos egípcios, nenhum daqueles males chegaria sobre o povo de Deus. E não é porque eles eram melhores que os egípcios, mas porque o Senhor havia amado aquele povo e estava prestes a fazer uma aliança com eles. E diz assim: se vocês andarem em obediência, vocês terão cura, vocês serão curados, porque eu sou o Senhor que sara vocês. E depois daquele sermão, de serem repreendidos, agora fartos de água, eles caminham e chegam a um lugar chamado Elim. E lá eles encontram 12 fontes de água. Quantas tribos Israel tinha? 12. Para cada tribo murmuradora, Deus providenciou uma fonte de água.
70 palmeiras. Esses dois números aqui não estão aqui por acaso. 12, o número das tribos, 70, são números de liderança. São números de governo. Se você olhar para o Antigo Testamento, Moisés escolheu 70 anciões para liderarem o povo, dentro das 12 tribos. 12 tribos, 70 anciões. No Novo Testamento, Jesus escolheu 12 apóstolos, e depois comissionou 70. Deus estava mostrando para a liderança, porque a liderança na igreja, em casa, no trabalho, na empresa, tem uma responsabilidade muito grande. Qual que é? É não ir na onda da murmuração, é clamar. Amém, meus irmãos? Deus estava mostrando, e na nossa casa, nós somos líderes, às vezes no trabalho, na igreja, onde nós estivermos, quem tem uma função de liderança, seja onde for, Deus chama você nesta noite a ter uma posição daquele que clama, não daquele que murmura, daquele que se coloca como um verdadeiro servo e serva de Deus, que clama a Deus: Senhor, está difícil, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não vejo mais abertura em nenhum momento, eu não vejo mais nenhum tipo de caminho possível. Mas clame ao Senhor, clame com sinceridade, chore, seja sincero, seja verdadeiro, mas não entre na onda da murmuração, porque esse não é um caminho que a Bíblia nos ensina, queridos. E nós entendemos que diante desse texto, eu anotei aqui alguns pontos claros para a nossa vida. Primeiro, é que nesse texto que nós lemos, nesse exemplo de Israel, acabando de sair do Egito, nós podemos facilmente ir da confiança à incredulidade. Nós podemos facilmente trocar o louvor pela murmuração. Se nós olharmos para o texto, o povo estava confiante alguns versículos atrás. Nosso Deus está conosco, Ele derrubou o faraó, Ele derrotou os exércitos, Ele abriu o mar. Olha a fé do povo, olha a confiança do povo. O povo estava cantando, dançando, celebrando. E quando falta água, eles saem do louvor para a murmuração. Eles trocam, irmãos. Tem crente que a vida dele, cristã, a vida espiritual dele é como esse quadro aqui. Ele troca o tempo todo. É uma gangorra. Ele consegue de manhã sair de casa adorando a Deus e voltar do trabalho murmurando. Tem gente que consegue fazer isso com uma facilidade tão grande. Ele acaba de receber uma vitória, uma bênção. Ele vê a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Passa uma semana, passa um tempinho, a situação se dificulta. Ele vê um problema dentro de casa. Estava cantando no culto domingo. Segunda, terça ou quarta-feira, ele já está murmurando. E às vezes não é só no coração, não. Ele está murmurando dentro de casa, está murmurando no trabalho. Ele está negando a fé, alto e claro para todo mundo escutar. E quem não conhece ele vai dizer: essa pessoa é crente mesmo? Israel era assim. Celebrava de manhã, de noite fazia um bezerro de ouro. Cantava a Deus, no outro dia murmurava. Irmão, não podemos ser como um interruptor que troca de acordo com a situação. Não. O Senhor nos chama para uma vida de firmeza. Porque ser uma pessoa de fé não é uma pessoa que canta no domingo e no resto da semana não está nem aí para nada. Ser uma pessoa de fé é uma pessoa que tem firmeza. A palavra fé no original em hebraico tem a ver com aquilo que é firme. É emuná, é algo firme que você pode segurar. Por exemplo, se você estiver atravessando um rio e a correnteza for mais forte do que você, e você encontra uma pedra, uma rocha para se segurar. Essa é a ideia bíblica de fé.
é algo sólido. Não é algo como uma areia movediça, mas tem um chão firme. O justo vive da fé, diz a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, nós podemos facilmente passar da confiança à incredulidade, do louvor à murmuração. Tomemos cuidado. Segundo, nós podemos agir de acordo com as circunstâncias. Isso mostra o quê? O nosso caráter. Israel, no deserto, agia de acordo com as circunstâncias. Tem carne, glória a Deus, vamos cantar, vamos adorar, vamos bendizer ao Senhor. Tem água, glória a Deus. Moisés, você é o cara, você é uma bênção, você é o enviado de Deus, foi Deus quem te mandou. Está seco, pega Moisés. Acabou a carne, se volta contra o Senhor. Se esquece de tudo. Isso mostra o que? O caráter do povo, um caráter dúbio, um caráter falho. Não havia ainda transformação. É por isso que a nova aliança em Cristo é quando Deus promete: vou fazer uma nova aliança com o meu povo, tirarei o coração de pedra, darei um novo coração, um coração de carne. Para quê? Para que vocês não sejam mais o povo da conveniência, o povo do momento, o povo da situação, mas seja um povo que vive firmado em mim, independentemente do que está passando. Abra sua Bíblia em Salmo 78 e o versículo 19. Esse salmo, se você puder ler depois, vai falar, é um cântico das vitórias que Deus deu a Israel. Conta até de forma resumida a história de Israel, principalmente saindo do Egito, no deserto. Salmo 78, o versículo 19. Falaram contra Deus dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Quem falou isso aqui? Foi o ímpio? Não, foi o povo de Deus. Foi o povo de Deus que falou isso. O salmista diz que eles falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? E Deus preparou banquete para aquele povo de tal forma que teve gente que morreu saindo carne pelo nariz. Porque a murmuração para aquele povo, a murmuração até o que foi bênção, virou um juízo de Deus. Percebam como esse povo agia de acordo com a circunstância. Então, a gente precisa ter cuidado para não ser levado pelas situações. E nós ainda estamos vivendo em crise. E nesse tempo de crise, a gente começa a perceber quais são as pessoas que a palavra de Deus penetrou, floresceu, deu fruto, como também as pessoas que foram, de certa forma, levadas pelas circunstâncias, assim como os israelitas no deserto. Terceiro, podemos estar rodeados por milagres e ainda sermos tomados pelo sentimento de murmuração. Meu irmão, aquela geração que saiu do Egito foi uma geração que viu muitos milagres, mas não entrou na terra prometida. Foi uma geração que viu muitos milagres, coisas grandes, que Deus não fez depois por nenhum outro homem no Antigo Testamento. O que Deus fez por meio de Moisés foi único. E aquela geração não entrou na terra de Canaã, rodeados por milagres, por bênçãos. Irmãos, é interessante como a gente não consegue perceber ao nosso redor os milagres que Deus está fazendo na nossa vida. Como a gente não consegue perceber o que Deus tem feito em nosso favor. A gente só vê o que nos falta. A gente só vê o que a gente não tem. E esquece de ver o que Deus tem nos dado. Isso aqui não é uma psicologia barata, não.
Essa psicologia, sabe, que a gente que manda o tempo todo a gente olhar o lado bom das coisas. Não, não é isso. A Bíblia não manda a gente ser uma pessoa fantasiosa. A gente vive com o pé no chão, mas a nossa mente é governada pelo céu. Não é para você estar numa situação difícil e nada está acontecendo. Não, não é isso. Não é para você estar enfrentando uma enfermidade grave e dizer assim, isso aqui não é nada, isso aqui não é nada, não tem nada, não está. Não, não é isso. Mas é você não ser levado por essa situação. É você pegar o diagnóstico, é pegar a informação, é fazer um exame da realidade, como Neemias fez quando chegou em Jerusalém. Ele olha tudo e vê que realmente tudo estava ruim, detonado, destruído, acabado. Mas ele olha para o povo, olha para a liderança e diz, vamos levantar. Glória a Deus. A mão do Senhor será conosco. Vamos trabalhar, vamos colocar de pé, vamos organizar. Por quê? Porque ele conhecia os milagres do seu povo. Ele conhecia a história de Deus com o seu povo. E quando eu olho para isso, irmãos, tem momentos que nós estamos na luta, e aí eu paro e começo a me lembrar do que Deus já fez na minha casa, na minha família. Quando eu começo a lembrar da história do meu pai, da minha mãe, do que já passei, do que já vivi, apesar da minha juventude, mas das minhas experiências com Deus, bom, eu coloco aquilo de um lado e olho para aquilo, e digo, Senhor, Tu serás comigo mais uma vez. Aleluia, não é possível que você não tenha algo de Deus que aconteceu na sua vida, para você se lembrar hoje pelo Espírito Santo de Deus, e sair daquela porta com as palavras certas no teu coração e na tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Não quero saber como você entrou aqui, meu irmão. A minha responsabilidade é para que você saia daqui como Deus quer que você saia. Quarto, podemos rejeitar quem Deus envia se as coisas não andam como gostaríamos. O povo rejeitou Moisés. Moisés chegou como Salvador, mas ele foi rejeitado. Por quê? Porque as coisas mudavam às vezes do jeito que eles não gostavam. Irmãos, isso acontece na nossa vida. Nós às vezes recebemos coisas que Deus nos dá. Tem gente que às vezes casamento é algo de Deus, mas passa por crises, passa por problemas, passa por dificuldades. Aí tem gente que faz o quê? Joga fora, com as suas próprias mãos, se desfaz. Mas quando estava na lua de mel, oh glória a Deus, é de Deus. Oh Senhor, melhor coisa do mundo é o casamento. Oh bênção, oh maravilha. Quando está em Gramado, quando está em Jericoacoara, né, irmãos? Ah, isso é uma maravilha. Ah, meu Deus, casamento é algo de Deus, é maravilhoso. Mas quando os meninos estão doentes, quando a crise chega, o dinheiro falta, cansaço chega, a idade chega, quando os temperamentos começam a aflorar, onde que eu fui entrar? Onde eu fui? E isso acontece muitas vezes na nossa vida. Uma vez o irmão falou para mim, pastor, ore, eu quero que Deus abra um emprego para mim, uma porta de emprego, a luta está grande. E a gente começou a orar para aquele irmão, intercedendo por ele, e coloca currículo, e se prepara. Conseguimos alguns irmãos pagar um curso para ele fazer um aperfeiçoamento, se aprimorar, se reciclar, tudo caminhando. Aparece a oportunidade de emprego. Irmãos, aquele irmão testemunhou na igreja, cantou, louvou ao Senhor, olha, foi uma bênção. Depois de 6 meses, dificuldade no trabalho. Aí já eu estou sabendo que o irmão está murmurando. Aquele lugar é do capeta. O cão está ali. Como assim, irmão?
Ah, meu irmão, não tem condições não. E eu lembro que ele chegou para mim assim: pastor, eu vou entregar. Eu falei: se você entregar, nunca mais vem me pedir oração para nada. Aí ele: é isso, pastor? Não. Porque se Deus abriu a porta, se você testemunhou, se você cantou ao Senhor, se foi Deus quem deu, segura as pontas, aguenta. Você não vai murmurar não, você vai clamar. E o que é para Deus fazer, Deus vai fazer. Você vai passar por isso aí. Você vai aguardar no Senhor, você vai esperar. Meus irmãos, passou um tempo, aquele irmão ali superou, o quadro mudou. Da reclamação ele começou a agradecer a Deus, foi promovido, Deus abriu uma nova porta ali dentro. Aí depois ele veio falar para mim: pastor, aquilo ali foi uma preparação de Deus para algo maior. Ah, agora, né? Agora. Mas há 2 meses você estava querendo jogar tudo para o alto. Estava querendo acabar com tudo, entregar o emprego, sair do trabalho, dizendo que ali era o diabo que estava lá. Meu irmão, onde um crente chega, se chegar com a vida íntegra, você acha que vai ter paz o tempo todo? Não, é luz. Luz, meu irmão. Não é que você vai sair procurando briga, inimizade, discussão com as pessoas. Não, não é isso. É que no mundo espiritual, Satanás vai usar coisas difíceis e problemas para atacar a nossa vida, a nossa fé. Mas é onde a gente se agarra no Senhor. E o povo, nós precisamos aprender para não rejeitar quem Deus envia, o que Deus nos dá. Sejam líderes, sejam pessoas na nossa vida, sejam empregos e acima de tudo a nossa salvação. Quando Paulo entregou a sua vida a Cristo, às vezes disse assim: vou te mostrar o quanto é glorioso e você vai ser abençoado nessa terra, como o meu apóstolo. Foi isso? Vou te mostrar, Paulo, que você vai agora, aqueles que te humilharam vão te ver lá no pódio. Disse assim: vou te mostrar o quanto você vai sofrer pelo meu nome. Já pensou, irmão? Quinto, o Senhor prova o nosso coração, para que conheçamos a nós e confiemos mais na sua palavra. Quando o povo estava no deserto, sem água, e depois quando encontrou água amargosa, a prova de Deus ali não era para provar o Senhor, não era para Deus conhecer o povo. Deus já conhece o coração do povo, mas era para que o povo visse quem Ele é. As águas amargas é para a gente ver quem a gente é. E a gente não é simplesmente essas pessoas que estão cantando, adorando, e quando na luta chega, a gente se conhece. Quando pisa no nosso pé, a gente sabe quem a gente é. Cai a gravata, cai a máscara, cai as coisas, a gente diz: meu Deus, como eu sou carnal. Meu Deus, como eu sou incrédulo. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, como eu pude fazer isso? Então a água amarga tirou a máscara daquele povo que estava cantando há um tempinho atrás. E eles entenderam quem eles são. Caráter duvidoso, inconstantes, que se deixam levar pelas circunstâncias. As águas amargas, elas provam o nosso caráter. As tentações, elas não vêm para nos derrubar, para a gente conhecer as nossas fraquezas. Por exemplo, se uma tentação vem e lhe balança, você tem que correr para Jesus e dizer assim: Jesus, isso aqui me balançou, tem misericórdia de mim. O que é que eu preciso fazer? Jesus, eu vi que eu não sou essa coisa toda não. Jesus, eu não vi que eu sou isso aí tudo não. Isso aqui me balançou, mexeu comigo. E aí você fica mais firme, mais forte, clama a Deus e Deus te dá a vitória. A gente precisa conhecer, e Deus permite que essas águas amargosas que Mara representam na nossa vida, e a gente reconheça e olhe para o nosso coração e veja o que precisa ser mudado, transformado, lapidado, aperfeiçoado pelo Senhor.
Deus não está fazendo isso para simplesmente nos humilhar e nos colocar para fora da vida dele, não, porque Deus já nos colocou para dentro sem a gente prestar. Aleluia. Deus já abriu a porta da graça sem a gente merecer. Então, quando Ele mostra quem nós somos, não é para nos mandar embora, é para dizer assim: está vendo quem você é? Eu te amo assim mesmo, mas eu quero que você mude. Amém? Cadê o Luan? Está aqui. Sexto, estamos terminando. O Senhor não nos trata segundo a nossa fidelidade, mas de acordo com a sua fidelidade. O povo murmurou. O que é que Deus deu para eles? Águas doces. O povo murmurou. O que é que Deus deu para aquele povo? 12 fontes, 70 palmeiras, e ainda deu instruções, disse assim: olha gente, o caminho é esse aqui, vão por aqui, eu sou o Senhor que sara vocês, não vão por esse caminho não, ouçam a minha voz, me obedeçam, e eu assumo a responsabilidade de cuidar de vocês nesse deserto. O Senhor estava dizendo. É um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, diz o salmista, no Salmo 103, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. É um Deus que quanto mais às vezes nós estamos pisando no seu nome, na sua palavra, mais Ele está nos abençoando. Parou para pensar nisso? Atos capítulo 13, versículo 17 é uma pregação de Paulo. Veja o que Paulo diz nesses dois versículos. Atos 13, versículos 17 e 18. Paulo diz assim: o Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Versículo 18: suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. O que é que Deus fez? Aguentou, suportou. E a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Deus suportou porque amava. Aleluia. Que coisa maravilhosa, né? É a graça de Deus. Podemos experimentar doçura, cura e refrigério, descanso na nossa peregrinação. Israel estava no deserto? Estava. Mas Israel experimentou momentos de doçura. Israel experimentou momentos de cura, de refrigério, de sombra, de descanso. Não porque mereciam, mas porque Deus estava com eles. É graça de Deus. A nossa peregrinação aqui é uma peregrinação que vai ter, irmãos, deserto. E aí você sai de um deserto, quando você chega num lugar que diz, agora é água, quando prova, amarga. Não se desespere, não murmure. Lembre-se do Deus que te chamou do Egito. Lembre do Deus que deu o seu filho em teu favor. Lembre do Deus que te chamou em pecado. Lembre do Deus que te chamou em desobediência. Lembre do Deus que te chamou quando você estava morto e te deu vida, e te deu uma aliança, e te deu promessas. E pense assim: Deus vai trazer algum momento de doçura. E Deus traz, não é assim? Na nossa caminhada, às vezes aqui a gente experimenta aquela doçura. É graça de Deus. Aquele refrigério, aquela cura, aquele descanso. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Estou terminando agora. Nenhuma dessas circunstâncias em Israel
que Israel viveu ali na peregrinação foram circunstâncias estáveis que iriam ficar para sempre. Não. O deserto era passageiro, assim como as palmeiras e as fontes, porque o lugar de Israel era em Canaã. Quem está entendendo aqui? Então, nas lutas, nos momentos amargosos, você tem que levantar a sua cabeça, clamar ao Senhor e saber que: Senhor, eu estou peregrinando. O Senhor me salvou para algo maior, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. Coisas grandes que englobam toda a salvação de Deus para nós. Então a gente está peregrinando, como o apóstolo diz: vocês são forasteiros, peregrinos. E o peregrino, ele tem tenda. Quando você estiver no deserto, na dor, no sofrimento, lembre-se, vai passar, é só uma peregrinação, não murmure. Mas também quando você estiver na sombra, debaixo da palmeira, como Israel estava, fonte de água jorrando, lembre-se também: não posso me acomodar com isso, não posso ser seduzido por isso, não posso me agarrar a isso, porque isso também vai passar. Isso também vai passar. Não podemos ser uma igreja que diz: vem Jesus, quando o chicote está estalando no couro, e diz assim: fica Jesus, quando a vida está uma maravilha aqui embaixo. O nosso coração tem que estar sempre em Canaã. Canaã, Canaã, com água, sem água, água amarga, água doce, com palmeira, sem palmeira, com fonte, sem fonte, é Canaã. É Canaã. Lá é o nosso lugar. Deus providenciou cura para aquelas águas, assim como Ele providenciou o seu Filho para nos curar. Assim como aquele pedaço de madeira foi jogado nas águas amargas, Jesus se fez homem, habitou entre nós, levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as amarguras das nossas vidas, e trouxe doçura, salvação e refrigério para a nossa alma. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que nos salva. E não promete apenas uma vida passageira, um tempo de descanso, mas Ele é o nosso descanso. Ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse: em mim vocês terão descanso para as vossas almas. E é um descanso que jamais acaba. Aleluia. Enquanto estamos em Cristo, estamos no descanso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um povo que estava para morrer de sede, estava à beira da morte, Deus providenciou a água. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia. Se alguém tem sede, vem a mim e beba, disse o Senhor. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Convido você a se colocar de pé. Nós ainda não estamos chamando pessoas à frente, mas essa palavra de Deus falou tanto aos nossos corações. Eu quero orar por você onde você está.
Se você deseja voltar, porque Deus já te chamou, já tocou em teu coração, voltar aos caminhos do Senhor. E se tem alguém aqui hoje que quer se reconciliar com Deus, faça um sinal com a mão que eu quero orar por você. Se tem alguém hoje que deseja voltar a andar com firmeza, se estava vacilante, hoje eu quero orar pela sua vida. Faça o sinal com a sua mão. O Senhor ministra perdão hoje sobre ti, se você crê. O Senhor ministra graça e cura sobre a tua vida, se hoje você crê. Segunda oração é para aqueles que estão passando por momentos amargosos e o coração tem se tornado semelhante às circunstâncias, assim como Noemi, que quando a chamaram de Noemi, ela disse: não, Noemi não, eu sou Mara, eu estou amarga. Jesus, Ele é cura. Ele é cura. Se tem alguém que está vivendo momentos de amargura, está com o coração entristecido, amargurado, quem sabe até murmurou esses dias, eu creio que nesse momento o Senhor vai ministrar cura ao teu coração, porque Ele é gracioso. E você vai sair daqui firme, renovado, com a vida adoçada pelo Espírito Santo. Faça um sinal com a mão. Algumas mãos se levantando. Glória a Deus. Oh, queridos, hoje Deus tem graça e tem cura, tem doçura. Não é tempo de parar, é tempo de continuar. Depois de Mara, Deus está preparando para você um lugar. Elim é lugar de descanso, é lugar de renovar as forças para uma nova caminhada, é lugar de receber doçura na alma para novos desafios, é lugar de se acomodar na sombra, aleluia, na sombra do Onipotente. Oh, glória a Deus. E sair fortalecido. Eu chamo você a colocar o seu coração diante de Deus agora, a interceder por você e por alguém, a orar por você, a clamar por alguém, a não ser um murmurador, mas alguém que clama nesse momento. Enquanto o Luan vai louvar ao Senhor, Deus está preparando um caminho para você. Quantos creem que Deus tem um caminho? Caminho no deserto.